Minha mãe estava sorrindo quando abri a porta. Essa foi a primeira coisa que notei. Não que ela estivesse ali depois de 37 meses de nada, não que meu pai estivesse parado meio passo atrás dela, como sempre ficava quando não queria estar em algum lugar. Ombros ligeiramente voltados para dentro, olhos já procurando uma saída. Não. A primeira coisa que notei foi o sorriso. Era o mesmo sorriso que ela usava em toda a mesa de Natal, em toda a apresentação da escola, em toda a reunião de pais e professores, onde se inclinava para a frente e dizia coisas como: Mirella sempre foi nossa filha equilibrada. O sorriso que não pedia nada e prometia tudo, e não entregava nem uma coisa, nem outra. Vou contar o que aconteceu naquele apartamento. Vou contar a pergunta que fiz e vou contar o que o rosto dela fez quando perguntei. Mas primeiro, preciso voltar. Porque uma pergunta que abre algo não surge do nada. Ela vem de um lugar muito específico, e a minha veio de 37 meses de silêncio que passei aprendendo a viver dentro dele. Deixe-me começar pela tarde em que ela apareceu. Eu tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas na UTI do Hospital São Lucas. O crachá ainda estava preso no uniforme. Não comia desde as 6 da manhã. Estava parada no balcão da cozinha, esquentando o resto da sopa de terça, quando a campainha tocou. E caminhei até a porta do jeito que sempre caminho até a porta, verificando o olho mágico primeiro. Um hábito que adquiri anos atrás e nunca me dei ao trabalho de questionar. Havia uma versão da minha vida em que eu abriria aquela porta sem olhar. Essa versão de mim já não existia. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe estava parada no corredor do lado de fora do meu apartamento com uma bolsa de lona no braço e o tipo de expressão que as pessoas usam quando estão prestes a pedir algo que já decidiram que merecem. Conheço essa expressão. Já a vi em familiares de pacientes que aparecem depois de anos de ausência e esperam que a equipe de enfermagem os atualize como se fossem os que estiveram lá todos os dias. A expressão de alguém que chega atrasado e ainda espera um bom lugar. Fiquei parada na porta por um longo momento. Minha mão estava na maçaneta. A sopa ainda estava no fogão. Depois contei até 10, algo que aprendi na faculdade de enfermagem por um motivo completamente diferente. E abri a porta. Mirella. Minha mãe disse meu nome do jeito que se diz o nome de uma cidade que você não visita há muito tempo. Familiar. Ligeiramente estrangeiro, carregando alguma versão antiga de si mesmo que talvez já não exista. Ela deu um passo à frente, e por um segundo suspenso, achei que ela fosse me abraçar. Não abraçou. Passou por mim para dentro do apartamento, olhando ao redor com a atenção particular de alguém que cataloga o ambiente. É bonito, disse ela. É realmente bonito, Mirella. Essa foi a primeira coisa que ela me disse depois de 37 meses. Não desculpe. Não pensei em você. Não podemos sentar e conversar sobre o que aconteceu? A primeira coisa foi uma avaliação da minha metragem quadrada. Meu pai entrou atrás dela. Edson Mendes tinha o aspecto de um homem que havia muito tempo havia se rendido à responsabilidade de ter opiniões. Ele assentiu para mim uma vez. Um único movimento para baixo. E depois encontrou a poltrona mais próxima da janela. E sentou nela como se estivesse se abaixando num abrigo. Fechei a porta. Não ofereci café. Não perguntei como foi a viagem. Fui até a cozinha e desliguei o fogão. E então fiquei ali um momento com as mãos planas no balcão, olhando para a única tigela que tinha colocado. Só uma. A memória muscular de viver sozinha, que eu agora fazia há tempo suficiente para que não exigisse mais nenhum pensamento. Uma tigela. Uma caneca. Um único par de passos no apartamento pela manhã. Eu tinha construído uma vida que cabia exatamente em uma pessoa. E cabia bem. E eu não ia me desculpar por isso. Voltei para a sala de estar. Minha mãe tinha se acomodado no sofá, com a bolsa de lona colocada cuidadosamente ao lado, mãos cruzadas no colo. Tinha a postura de uma mulher se preparando para falar numa reunião cuja conclusão ela já tinha decidido. Precisamos conversar com você sobre uma coisa, disse ela. Sentei na frente dela. Não disse nada. Você sabe que o aniversário da Beatriz está chegando. Ela pausou. Um breve lampejo, como se considerasse se deveria introduzir isso de outra forma. Decidiu que não. Ela tem passado por um período realmente maravilhoso na vida dela. E nós achamos seu pai, e eu achamos que gostaríamos de fazer algo significativo para ela. Algo que ela sempre vai lembrar. Beatriz, minha irmã mais nova, 27 anos,
que vivia de um jeito que poderia ser descrito com caridade como generosamente sustentado. Eu conhecia o contorno da vida de Beatriz, do jeito que se conhece o contorno de uma história que te contaram, mas nunca testemunhou diretamente. O apartamento no centro, as viagens, o carro que apareceu na primavera passada, nas fotos do Instagram dela, com legenda que parecia um discurso de agradecimento. Eu não falava com Beatriz nos mesmos 37 meses em que não falava com meus pais. Isso não era coincidência. Eu simplesmente tinha entendido, em determinado ponto, que a distância não era algo que tinha acontecido comigo, mas algo que tinha sido arranjado para mim. E que o arranjo incluía a todos eles. Nós estávamos pensando, minha mãe continuou, e a voz dela ainda era quente, ainda carregava aquela suavidade de mesa de Natal, 250 mil, para ajudar ela a realmente comemorar esse capítulo. Você sempre foi a responsável, Mirella. Sempre foi tão boa com dinheiro, tão estável. Achamos que você poderia contribuir. A sala ficou quieta. Do lado de fora da minha janela, 3 andares abaixo, alguém arrastava uma lixeira pelo estacionamento. Um carro passou. Um cachorro, em algum lugar abaixo, latiu uma vez e parou. O mundo ordinário continuava. Levantei da cadeira. Fui até a cozinha e servi um copo de água, embora não estivesse com sede, e fiquei parada na pia um momento, olhando para o estacionamento pela janela acima dela. A luz da tarde fazia algo particular com o pavimento, achatando-o, lavando a cor. Pensei no plantão de 12 horas que tinha acabado de sair. A mulher no leito 7, que tinha olhado para mim naquela manhã, com olhos que faziam uma pergunta que a família dela não tinha conseguido fazer por si mesma. Pensei na volta para casa, os 15 minutos de rádio antes de desligar, porque o silêncio era melhor. Havia algo que eu precisava saber antes de dizer qualquer coisa. Então voltei para a sala de estar. Sentei. Olhei para minha mãe e perguntei, mas para entender o que perguntei, e por que terminou do jeito que terminou. Por que o rosto da minha mãe fez o que fez. E por que os 3 ficamos em silêncio por um longo momento que pareceu um prédio assentando. Você precisa entender o que aconteceu nos 37 meses antes daquela tarde. Você precisa entender como o silêncio realmente soa quando você vive dentro dele. Você precisa entender um homem chamado Walter Mendes, que morava no quarto 14 do residencial Aurora, e jogava xadrez mal, e nunca uma vez me fez uma promessa que não cumpriu. Não porque fizesse muitas promessas, mas porque quase não fazia nenhuma. Deixe-me te levar de volta para o começo. Deixe-me te contar sobre os 37 meses. A última conversa real que tive com minha mãe antes daquela tarde de sábado foi num casamento. Não o meu casamento, de uma amiga Daniela, que eu conhecia desde a faculdade de enfermagem, que tinha alugado um salão de festas 2 horas fora de Curitiba e enchido com pessoas que amava. Meus pais estavam lá porque a mãe de Daniela e minha mãe estavam no mesmo clube do livro havia 11 anos. Lembro de ter pensado, quando os vi do outro lado do salão, como era estranho uma pessoa poder existir confortavelmente em todas as partes da sua vida, exceto nas partes que realmente importam. Minha mãe me encontrou perto da mesa de aperitivos entre a cerimônia e a recepção. Estava usando um vestido azul que tinha havia anos e sempre tirava para ocasiões em que já tinha decidido o sentimento correto. Olhou para o que eu estava usando, um vestido verde que tinha comprado especialmente para aquele dia, um que eu tinha gostado quando me olhei no espelho naquela manhã, e disse, alto o suficiente para as 2 mulheres ao lado ouvirem, essa cor é interessante em você, Mirella. É preciso ser confiante para usar algo assim. Houve uma pausa que pertenceu a todos que estavam ao alcance da voz. Sorri, disse obrigada. Mudei para o outro lado da mesa. Aquele não foi o momento em que as coisas se romperam. As coisas vinham se rompendo havia muito tempo, mas foi o momento em que parei de estender a mão através da brecha, porque entendi finalmente que estender a mão não era algo que ela jamais faria do lado dela, e eu estava cansada demais para continuar cobrindo a distância sozinha. Eu vinha cobrindo aquela distância por tanto tempo quanto conseguia lembrar, preenchendo os silêncios, suavizando as arestas, traduzindo o tipo particular de observação da minha mãe em algo que eu pudesse aceitar sem perder o fio de amá-la. Era boa nisso. Tinha praticado por 30 anos. Mas você só pode praticar algo por tanto tempo antes que o esforço comece a custar mais do que o resultado vale. Voltei para casa naquela noite e desliguei o celular. 3 meses se passaram.
não dramaticamente. Essa é a parte que as pessoas sempre entendem errado sobre esse tipo de silêncio. Elas imaginam algo afiado, um evento, uma porta batendo. Mas não foi assim. Foi mais como uma sala perdendo calor lentamente. Você não nota no começo. Você veste um suéter, depois outro. E então um dia percebe que consegue ver sua respiração. E entende que o aquecedor está desligado há muito tempo. Minha mãe não ligou. Meu pai não ligou. Fui trabalhar. Fiz plantões de 12 horas na UTI e dirigi para casa. E fiz jantar para uma pessoa. E liguei para Daniela aos domingos. E paguei as contas. E liguei a lava-louças. E fiz todas as coisas ordinárias que constituem uma vida. O silêncio da minha família era uma presença nessa vida. Do jeito que uma cadeira vazia numa mesa é uma presença. Você não para de notá-la, só aprende a arrumar a mesa ao redor dela. A parte mais difícil não foram as grandes ocasiões. Eu tinha me preparado para aquelas meu aniversário em março, que passou com uma notificação de uma pizzaria, mas nada de ninguém chamado Mendes. Natal, que passei num plantão noturno, porque a UTI não observa feriados, e eu tinha me voluntariado para cobrir, para que as enfermeiras com filhos pudessem ficar em casa. Comi um pedaço de bolo da sala de repouso às 2 da manhã e observei o estacionamento lá fora se encher com uma fina camada de geada e pensei, está tudo bem. E estava. A parte mais difícil foram as terças ordinárias. As quartas à tarde, as manhãs de sábado quando eu estava no supermercado e via alguma marca de biscoito que minha mãe sempre mantinha na despensa. Um tipo de maçã que meu pai comprava por saco. E o ato de ver criava um pequeno movimento involuntário no peito. Algum reflexo residual de conexão que meu sistema nervoso ainda não tinha recebido o memorando. Esses foram os momentos que me surpreenderam. Não os feriados, os biscoitos. 6 meses depois, liguei para ela. Não sei o que esperava. Acho que alguma parte de mim, a parte que ainda não tinha terminado de aprender o que era verdade, queria ouvir algo que rearranjasse as evidências. Uma explicação razoável, um reconhecimento. Algo. Ela atendeu no terceiro toque. Mirela, mesmo tom da campainha, familiar, ligeiramente distante. Oi, mãe. Só queria dar um oi. Na verdade, estou no meio de algo agora. Uma pausa. Breve. Profissional. Posso te ligar depois? Ela não ligou depois. O primeiro ano terminou. Enviei cartões de Natal para meus pais e para Beatriz, porque sou o tipo de pessoa que envia cartões de Natal mesmo quando não quer. Porque parar parecia admitir algo que eu não estava pronta para admitir. Não sei se eles receberam. Ninguém reconheceu. Em janeiro, recebi um cartão do meu dentista, lembrando de agendar a limpeza. E por um momento, parada na caixa de correio no frio, quase ri. O segundo ano foi mais quieto que o primeiro. Parei de esperar o telefone tocar. Isso soa como progresso. E em alguns aspectos era, mas em outros aspectos, era só o corpo fazendo o que corpos fazem, ajustando-se a um novo normal, construindo tecido cicatricial sobre o que antes era um lugar aberto. Pensei menos na minha família. Pensei mais no silêncio. Há uma diferença. Uma colega chamada Priya, que trabalhava no mesmo andar no São Lucas e que tinha se tornado algo como uma amiga, do jeito particular que pessoas que compartilham plantões de 12 horas se tornam amigas rápido, por necessidade. Duradouro me perguntou uma vez, naquele segundo ano, se eu ia para casa no Páscoa. Disse que não tinha realmente uma casa para ir nesse sentido. Ela olhou para mim com a expressão cuidadosa de alguém decidindo até onde perseguir uma pergunta. Decidiu não perseguir. Só assentiu e serviu um café para mim e conversamos sobre outra coisa. E agradeci mais do que conseguiria dizer. Algumas gentilezas têm a forma de uma pergunta que você não fez. Comecei a visitar meu avô. Esse foi o começo da terceira parte daqueles 37 meses. E vou te contar sobre Walter propriamente em um momento. Mas preciso te contar sobre a ligação primeiro. Porque a ligação é a coisa que muda a forma de tudo o que veio antes dela. É a coisa que transformou 37 meses do que parecia infortúnio em 37 meses, do que agora entendo que foi um plano. Eu tinha ido ver Walter no residencial Aurora numa quarta, o melhor dia da semana dele, ele sempre dizia. Embora eu nunca tivesse certeza se ele queria dizer isso ou se dizia porque era o dia em que eu ia. Eu estava voltando pelo bairro dos meus pais, porque ficava no caminho, e percebi que tinha deixado um casaco de inverno
no quarto de depósito da casa deles da última vez que estive lá, o que parecia uma vida atrás. Era um bom casaco. Não queria comprar outro. Ainda tinha a chave, o tipo de chave que se acumula na vida antes de você entender o que significa guardá-la. Entrei pela porta lateral e a casa estava quieta, e pensei que eles tinham saído. A voz da minha mãe veio da sala de estar. Ela estava no telefone. A voz dela tinha a qualidade particular de alguém falando num espaço que acreditava ser privado, sem pressa, precisa. As palavras escolhidas não para efeito, mas para precisão. Era a voz que usava quando estava sendo honesta. Eu não a ouvia com frequência. Parei no corredor. Pensei muitas vezes se deveria ter continuado andando, se deveria ter pigarreado, ou chamado, ou simplesmente ido ao quarto de depósito, pegado meu casaco e saído do jeito que entrei. Existe uma versão daquela tarde em que faço essas coisas, mas não fiz, porque algo no tom dela me parou, algo que soava como o fim de uma conversa que vinha acontecendo por muito mais tempo que a própria ligação. Se mantivermos distância, disse ela, seu pai não vai sentir necessidade de dividir as coisas igualmente. Vai se sentir culpado. Vai deixar tudo para Beatriz. É só disso que precisamos. O corredor estava muito quieto. Do outro lado da linha, a voz do meu pai, abafada, distante, mas eu conhecia o ritmo dela. Acha que vai funcionar? Edson disse. Já está funcionando. A voz da minha mãe carregava algo que não era bem satisfação, mas estava perto. O tom de alguém que vê um longo cálculo se resolver corretamente. Ela parou de estender a mão. Se segurarmos a linha um pouco mais, isso estará feito. Fiquei parada no corredor da casa onde cresci. Olhei para o papel de parede do lado esquerdo do corredor. O mesmo papel de parede que estava lá desde que eu tinha 7 anos. Um padrão listrado estreito em bege e verde escuro que sempre achei levemente náutico. Tinha encarado aquele papel de parede através de muitas conversas difíceis naquela casa. Muitos momentos em que precisava de algo parado e constante para olhar. Ainda estava lá. Ainda estava listrado. Todo o resto tinha se rearranjado ao redor dele. O quarto de depósito ficava 12 metros à frente à esquerda. Meu casaco estava lá, dobrado numa prateleira acima das malas velhas, exatamente onde eu tinha deixado. Não fui pegá-lo. Saí pela porta lateral. Dirigi para a casa. Sentei no carro no estacionamento do meu prédio por 20 minutos sem sair. E durante aqueles 20 minutos, não chorei. O que me surpreendeu, porque esperava que, se algum dia descobrisse algo assim, choraria. Em vez disso, senti algo se acomodar no lugar. Não um sentimento bom, não a satisfação de estar certa sobre algo que esperava estar errado. Só um tipo de clareza fria. Do jeito que uma paisagem fica diferente depois de uma geada forte, tudo ainda está lá, mas despojado de qualquer suavidade que obscurecia a estrutura real das coisas. A distância não tinha sido um acidente. O silêncio não era resultado de pequenas mágoas acumuladas e conexões perdidas, e da deriva ordinária que às vezes acontece entre pessoas que se amam imperfeitamente. Era uma escolha, feita numa sala de estar, falada em voz alta num telefone, 3 anos de nada, 37 meses de ligações não retornadas, ausências em natais e aniversários que passaram sem uma palavra, tinham sido uma estratégia. E a estratégia tinha um alvo, e o alvo era um número, e o número era o que Walter Mendes valia. Pensei em ligar para eles. Parada no carro naquele estacionamento, pensei em ligar e dizer o que sabia, e repassei a conversa na cabeça, do jeito que se repassa uma conversa que se teme, tentando encontrar a versão que produz algo útil. Não havia uma. Sabia o que minha mãe faria. Ela pivotaria, reformularia, encontraria um jeito de tornar a ligação culpa minha por ter escutado. E meu pai ficaria quieto, e nada mudaria exceto que eles saberiam que eu sabia, e então seriam mais cuidadosos. Eu precisava que eles não fossem cuidadosos. Então não disse nada. Entrei. Esquentei água para chá que não bebi. Fiquei na janela da cozinha e olhei para o estacionamento abaixo, e pensei no papel de parede daquele corredor, as listras bege e verdes, o mesmo por 26 anos, e sobre como uma casa pode guardar algo por décadas, sem que se torne um segredo, só uma parte ordinária das paredes, até o dia em que você entende o que sempre esteve nelas. Coloquei uma tigela no balcão, a mesma de todas as outras noites, e pensei no meu avô no quarto 14 do residencial Aurora, que me esperava na quarta,
e que suspeitava, entendia mais sobre o que acontecia nessa família do que jamais tinha dito em voz alta. Pensei, se eles querem jogar um jogo longo, posso jogar um jogo longo. Tinha aprendido paciência na UTI. Tinha aprendido a esperar do jeito particular que a espera na medicina exige, não passiva, não resignada, mas atenta. O tipo de espera em que você presta muita atenção em tudo e está pronto, quando o momento chega, para se mover sem hesitação. Eu estava pronta. Só precisava entender uma coisa a mais primeiro. Precisava entender Walter. Walter Mendes não era um homem fácil de visitar. Não preenchia silêncios. Não fazia perguntas educadas sobre sua semana, nem contava histórias do passado, do jeito que algumas pessoas fazem quando envelhecem, como se suas vidas fossem algo que finalmente tiveram tempo de organizar e catalogar, prontas para apresentar a quem estiver disposto a ficar quieto tempo suficiente. Walter não estava interessado em apresentar nada. Sentava na cadeira perto da janela do quarto 14 do residencial Aurora e olhava para o estacionamento abaixo com a mesma expressão que poderia ter usado olhando para uma planta complicada, atenta, não particularmente impressionada, esperando para ver se a estrutura aguentaria. A primeira vez que fui, ele não perguntou por quê. Isso me impressionou mais tarde, como a coisa mais generosa que ele poderia ter feito, porque eu não tinha uma resposta limpa. Tinha dirigido até lá do meu apartamento numa terça à noite de final de outubro, 2 dias depois de ter ficado parada no corredor dos meus pais e ouvido a coisa que ouvi, e não tinha ligado antes, e não tinha pensado no que diria quando chegasse. Só dirigi, do jeito que se dirige às vezes quando precisa ir para algum lugar, e o corpo escolhe o destino antes que a mente tenha chance de objetar. Ele estava na cadeira quando a auxiliar me deixou entrar. Um tabuleiro de xadrez na mesinha ao lado, jogo pela metade, embora eu não visse outro jogador, e não perguntei. Olhou para mim por um longo momento. Depois disse, puxe aquela cadeira. Puxei a cadeira. Ficamos sentados ali um tempo, ele olhando para o estacionamento, eu olhando para minhas mãos, e eventualmente ele estendeu a mão e moveu uma peça. Depois olhou para mim e assentiu para o tabuleiro. Movi uma em resposta, mal, e ele estudou o tabuleiro e moveu novamente. E foi assim que a primeira visita aconteceu. Jogamos xadrez por 1h30. Ele ganhou em 11 movimentos, e depois se recostou, e não disse nada sobre isso, o que foi sua própria espécie de cortesia. Quando me levantei para ir embora, disse, quarta é melhor, depois das 2. Então fui nas quartas depois das 2. Devo te contar algo sobre Walter Mendes, porque ele importa nesta história de um jeito que não é apenas sobre o que deixou para trás quando morreu. Tinha 79 anos e tinha sido arquiteto residencial por 40 anos casas, na maioria do tipo que as pessoas realmente moravam, em vez do tipo que aparecia em revistas. Tinha uma mesa de desenho no quarto que o residencial permitia que mantivesse, mesmo ocupando mais espaço do que as regras tecnicamente permitiam, e sobre ela sempre havia um esboço parcialmente concluído de algo, uma planta, uma escada, uma colocação de janela. Não para nenhum projeto real, só porque as mãos dele ainda sabiam fazer e a mente ainda queria. Tinha se casado com minha avó quando os dois tinham 23 anos. Ela tinha morrido 8 anos antes de eu começar a visitar Ló. E ele mantinha uma fotografia dela no parapeito da janela. Não um retrato formal, mas uma foto espontânea. Tirada ao ar livre em algum lugar, o rosto dela ligeiramente virado da câmera, rindo de algo à esquerda. Dava para ver pelo ângulo que a pessoa que tirava a foto tinha tentado fazer ela olhar para a lente e ela tinha se recusado. Walter tinha escolhido aquela fotografia de qualquer álbum que existisse. Tinha emoldurado exatamente aquela. Pensei nisso às vezes, dirigindo para casa nas quartas à noite. A visita se acomodou numa forma. Eu levava algo torta de maçã da padaria da Rua 15, porque ele tinha mencionado uma vez, de passagem, que a esposa dele fazia, e eu tinha guardado o detalhe na cabeça sem saber por quê. Ele aceitava sem cerimônia. Comia um pedaço enquanto jogávamos xadrez, ou enquanto ele me via ler, ou enquanto ficávamos no tipo de silêncio que para de ser desconfortável depois que você esteve dentro dele, vezes suficientes para aprender sua textura. Não dizia obrigado com frequência. Demonstrava em vez disso, nos pequenos ajustes que as pessoas fazem quando estão contentes que alguém esteja ali do jeito que o tabuleiro de xadrez já estaria montado quando eu chegava,
do jeito que ele tinha a cadeira inclinada ligeiramente para a porta, como se tivesse ficado esperando por mim. Havia semanas em que o Parkinson estava pior. As mãos dele, que tinham passado 40 anos segurando o lápis em ângulos precisos, tremiam quando levantava a xícara de café, e ele tinha desenvolvido o hábito de apoiar o cotovelo no braço da cadeira antes de mover, uma pequena compensação que tinha resolvido sozinho e nunca mencionava. Nesses dias não jogávamos xadrez. Eu lia algo em voz alta ao jornal, ou um capítulo do livro que tinha levado, e ele escutava de olhos fechados, e às vezes adormecia, e às vezes não. E eu nem sempre conseguia distinguir a diferença. E não parecia importar. Eu ia porque ele estava lá. Ele estava acordado porque eu ia. Isso bastava como estrutura. Uma vez, no início do segundo ano das visitas, cheguei e o encontrei na mesa de desenho a primeira vez que o via realmente trabalhando nela. Em vez de simplesmente ocupar o mesmo espaço, estava esboçando algo pequeno, uma série de linhas rápidas que se resolviam numa escada. As mãos dele estavam mais firmes que o habitual naquele dia. Ouviu eu entrar, mas não levantou os olhos até terminar a linha que desenhava. Sente-se, disse. Quase terminei. Sentei. Trabalhou mais 10 minutos em silêncio. Depois pousou o lápis e virou a cadeira para me encarar. Desenhei 42 casas, disse, sem preâmbulo, do jeito que dizia a maioria das coisas. Lembro de todas elas, não dos clientes, das casas. Pausou. As casas ainda estão de pé. Os clientes vêm e vão. Não disse nada. Tinha aprendido até então que ele raramente oferecia algo assim como convite para a resposta. Era mais provável oferecer como ponto de partida para algo que ele mesmo estava processando. Uma casa é a única coisa que você constrói onde as pessoas dentro dela mudam a coisa mais do que você mudou. Você desenha as paredes. Elas decidem o que as paredes significam. Pegou o lápis novamente e virou entre os dedos, o velho hábito de desenhista. Isso ou é humilhante ou reconfortante, dependendo do dia. Não disse que tipo de dia era. Voltou ao esboço. Sentei com o que ele tinha dito e pensei no papel de parede do corredor dos meus pais e não compartilhei nada disso com ele. Mas acho que nós dois entendíamos que estávamos falando da mesma coisa. Notei, naqueles primeiros meses, que ninguém mais ia. Isso não é inteiramente verdade. Um lugar como o Residencial Aurora tem funcionários habilidosos no trabalho particular de estar presente para pessoas cujas famílias estão ausentes, e eles eram bons no trabalho. Havia atividades num quadro no corredor. Havia outros residentes no andar, mas da família do meu avô, o filho, a nora, a neta mais nova, não havia nada. Beatriz foi uma vez. Fui informada pela auxiliar chamada Queixa, que trabalhava no turno da manhã havia 3 anos e que tinha uma franqueza direta que eu admirava, e tinha levado flores e tirado uma foto e postado em algum lugar online e não voltado. Isso foi no primeiro ano dos 37 meses. Depois disso, nada. Seu avô sempre sabe que é quarta. Queixa me contou uma tarde, ajeitando o cobertor na ponta da cama de Walter enquanto ele e eu jogávamos xadrez. Ele começa a olhar para o relógio por volta das 13h30. Disse do jeito que uma pessoa diz algo que decidiu que você deveria saber, sem transformar numa declaração sobre ninguém que não estava lá. Não respondi. Movi meu bispo. Walter tomou imediatamente. Meu avô nunca mencionou as ausências. Nem uma vez. Em todas as quartas em que sentamos juntos, ele disse algo sobre meus pais, ou Beatriz, ou a forma geral do que tinha acontecido com a família dele. Não era o tipo de homem que falava sobre coisas que já tinha decidido. Mas havia momentos, pequenos, do tipo que se acumulam em algo maior só quando você olha para trás deles de uma distância. Perguntou-me uma vez, sem preâmbulo, se eu era dona do meu apartamento ou alugava. E quando contei que alugava, assentiu devagar, como se confirmasse algo que já tinha calculado. Perguntou-me em outra ocasião o que eu faria com uma casa se tivesse não uma propriedade de investimento hipotética, mas uma pergunta específica. Uma casa de verdade? O que eu realmente faria com ela? Disse que consertaria a cozinha primeiro. Ele assentiu novamente. Não explicou por que perguntava. Outra vez, cheguei e o encontrei com um bloco de anotações na mesa de desenho, escrevendo algo na letra cuidadosa de arquiteto, e ele fechou o bloco quando entrei. Não rápido, não culpado, só do jeito que se fecha um caderno quando se termina um pensamento
e ele não precisa de plateia. Não perguntei o que era. Entendo agora o que era. A última conversa real que tive com Walter foi 6 semanas antes de ele morrer. Tinha piorado, o Parkinson avançava mais rápido que no ano anterior, e o coração fazia coisas que os médicos observavam com otimismo medido, que é o jeito particular da medicina de dizer que não podem prometer nada. Fiquei com ele por 3 horas naquela quarta. Não jogamos xadrez, não conversamos muito também. Li uma seção de um livro que tinha levado enquanto ele olhava pela janela, e em algum ponto a luz da tarde mudou e o quarto ganhou outra cor, e ele virou da janela e olhou para mim por um longo momento. Você sabe o que seus pais fizeram, disse. Não era pergunta. Pousei o livro. Olhei para ele. Sim, eu disse. Segurou meu olhar por um momento mais longo. Depois olhou de volta para a janela. Eu também sei, disse. Sei há muito tempo. Uma pausa. A pausa particular de um homem que tem uma conversa acontecendo na cabeça há meses e agora decide quanto dela falar em voz alta. Você me lembra que nem todo mundo nesta família esqueceu como ser decente. Foi só isso. Não disse mais nada sobre o assunto. Não os nomeou. Não explicou o que queria dizer com esqueceu, embora eu entendesse exatamente o que queria dizer. Não me contou o que ia fazer. E não perguntei, porque havia algo no jeito que disse que era completo em si mesmo. Não um começo, não uma promessa, só uma observação. O tipo de coisa que se diz quando se quer que alguém saiba que você viu, que viu o que era real e lembrou, mesmo quando outras pessoas escolheram não fazer. Dirigi para casa naquela noite e sentei no carro novamente no estacionamento, mas dessa vez não fiquei 20 minutos. Fiquei 5. E depois entrei e fiz jantar e levantei na manhã seguinte e fui trabalhar. Porque é isso que se faz quando alguém te deu algo que não exige resposta. Você carrega com cuidado e continua. Ele morreu numa noite de quinta, 6 semanas depois. Foi Keisha quem me ligou. Tinha meu número porque eu estava listada como contato de emergência. Quero ser precisa sobre isso. Eu estava listada como contato de emergência de Walter Mendes. Não meu pai, que era filho dele. Não minha mãe, que tinha sido nora por 35 anos. Não Beatriz, que tinha levado flores uma vez e tirado uma foto. Walter tinha preenchido um formulário em algum momento no passado, não sei quando. Não sei o que passava na cabeça dele quando fez. E tinha escrito meu nome na caixa que perguntava quem chamar. A voz de Keisha era gentil. Disse que tinha sido pacífico. Disse que ele não tinha estado sozinho, que alguém do turno da noite tinha estado com ele. Disse que sentia muito. Agradeci e sentei no escuro do meu quarto por um tempo. E pensei num tabuleiro de xadrez montado e esperando ao lado de uma cadeira perto de uma janela e numa fotografia de uma mulher rindo de algo à esquerda e na pergunta do que eu faria com uma casa se tivesse uma. Consertaria a cozinha primeiro. Ainda queria dizer isso. E então, 3 semanas depois que meu avô morreu, numa tarde de sábado de outubro, quando eu tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas e estava parada no balcão da cozinha esquentando sopa, a campainha tocou, e caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico e vi minha mãe parada no corredor com a bolsa de lona e o sorriso de mesa de Natal, e contei até 10 e abri a porta. Você já sabe o que ela pediu. Agora preciso te contar o que aconteceu em seguida. Parte 4. Uma pergunta. Voltei para a sala de estar com meu copo de água e sentei na frente da minha mãe. Ela tinha estado falando enquanto eu estava na cozinha. Peguei o final algo sobre como Beatriz tinha trabalhado tanto este ano, como finalmente estava se realizando, como esse aniversário poderia ser o tipo de coisa que uma pessoa olha para trás como um ponto de virada. Patrícia Mendes era muito boa em construir uma narrativa ao redor do que quer que precisasse. Era um dos dons genuínos dela. Conseguia fazer um pedido soar como uma oportunidade. Conseguia fazer uma extração soar como um presente. Meu pai não tinha se mexido da poltrona. Olhava para a janela. Do lado de fora, a tarde estava ficando mais fina. Coloquei o copo de água na mesa de centro e olhei para minha mãe. Ela ainda falava. O número já tinha sido dito R, 250 mil, mas ela tinha passado dele agora para a arquitetura ao redor do pedido. O andaime de razões projetado para fazer o número parecer razoável, até natural. Escutei ela construir. Estava muito calma. Quero ser clara sobre isso porque acho que as pessoas esperam que esse tipo de momento venha com calor, com mãos trêmulas ou voz alta, ou a eletricidade particular que chega
quando algo finalmente se abre. Não foi assim. A calma que senti era do tipo que chega depois de uma longa doença, quando a febre finalmente quebra. Não a ausência de algo, mas a presença de clareza. Minha temperatura estava normal. Conseguia ver a sala com precisão. Notei coisas que não teria notado de outra forma. O pequeno fecho dourado na bolsa de lona da minha mãe ligeiramente oxidado de um lado. O jeito que a mão esquerda do meu pai descansava aberta no braço da poltrona, palma para cima. Dedos levemente curvados, não uma mão relaxada, mas uma mão que tinha desistido de segurar algo. A qualidade particular da luz do final da tarde entrando pela minha janela. O tipo de luz de outubro que faz tudo parecer iluminado de ligeiramente atrás. Meu celular vibrou na mesa de centro. Olhei para baixo. Uma notificação do Instagram que não abria. Havia algum tempo, mas também não tinha deletado. Não sei o que me fez olhar naquele momento. Reflexo, provavelmente. Ou a inquietação particular de uma pessoa sentada muito quieta. Era um post de Beatriz. Peguei o celular. Na fotografia, minha irmã estava parada ao lado de um carro branco num estacionamento coberto. Uma mão no teto, sorrindo para a câmera com o prazer desprotegido de alguém que nunca precisou se perguntar de onde vêm as coisas boas. O carro era novo. Dava para ver pelo jeito que a luz batia que não tinha sido dirigido muito. Na legenda ela tinha escrito sobre a viagem de que acabara de voltar Bombinhas. Uma semana num resort que nomeou na legenda sem ironia, e abaixo disso uma fotografia de uma sala de estar num apartamento que eu não reconhecia com uma parede de janelas olhando para um skyline de cidade. Apartamento novo. Abaixo disso as palavras que minha mãe ainda falava em algum lugar na borda da minha audição. Abençoada pelos melhores pais do mundo. Não conseguiria fazer nada disso sem eles. O carimbo de horário dizia 3 horas atrás, enquanto meus pais dirigiam para o meu apartamento. Coloquei o celular na mesa de centro, virado para cima, tela virada para o teto, perfeitamente visível para qualquer um sentado na minha frente. Não apontei, não disse nada sobre ele. Simplesmente coloquei do jeito que se coloca um documento que terminou de ler. Minha mãe parou de falar. Não foi uma parada dramática, foi a parada de alguém que registrou uma mudança na sala. Uma mudança de temperatura ou luz e está recalibrando. Os olhos dela caíram no celular. Olhou para a tela um momento. Depois olhou para mim. Edson virou da janela. Tinha ouvido o silêncio. Olhou para o celular. Os três ficamos no silêncio particular de pessoas que agora sabem a mesma coisa. R. 250 mil. Não para uma festa de aniversário. Não para uma comemoração. Para um carro que já tinha sido comprado. Um apartamento que já tinha sido alugado. Uma viagem que já tinha terminado. O dinheiro que tinham vindo me pedir não era dinheiro futuro. Era a contabilidade de coisas que já tinham acontecido. E as coisas que já tinham acontecido estavam numa fotografia que minha irmã tinha postado 3 horas antes, sem saber que alguém estava sentado na sala de estar da irmã mais velha pedindo por isso. Olhei para minha mãe. Você sabia, eu disse, que ouvi aquela ligação. Ela ficou muito imóvel. Aquela que você fez para o pai. Mantive a voz exatamente onde estava. Nivelada, sem pressa, a voz que uso na UTI, quando explico algo importante para um familiar que não quer ouvir, mas precisa. Sobre me manter à distância, sobre o testamento do vovô, sobre Beatriz. Pausou. Eu estava no corredor. Tinha ido pegar meu casaco. Vocês não sabiam que eu estava lá. A sala ficou quieta. Do lado de fora, os mesmos sons de antes estacionamento. Trânsito. Um cachorro em algum lugar abaixo, fazendo sua última volta do dia. O mundo ordinário continuava. Minha mãe abriu a boca. Fechou. Edson olhava para as mãos. Tinha cruzado elas no colo em algum momento sem eu notar. E olhava para elas como se fossem algo que tinham pedido que segurasse e não tinha certeza se queria. Pensei em todos os momentos da minha vida em que tinha esperado meu pai dizer algo, opinar, tomar posição, ser o pai que estendia a mão além da ocupação física de uma cadeira. Esse era mais um desses momentos. Olhou para as mãos. Não disse nada. O rosto da minha mãe passou por várias coisas rapidamente. Observei acontecer. A primeira foi um lampejo de algo que, numa pessoa diferente, poderia ser vergonha. Mas nela se resolveu quase imediatamente na coisa seguinte, que foi cálculo. Estava procurando o pivot. Conseguia ver ela procurando, do jeito que se vê alguém vasculhando uma sala por uma saída.
Tentava encontrar a versão desse momento que pudesse remodelar, o enquadramento que transformaria o que eu disse em algo diferente do que era. Não havia uma, ela sabia. O celular estava na mesa. Esperei. Não esperava um pedido de desculpas. Não esperava uma via algum tempo. Esperava porque tinha feito uma pergunta, e o ato de perguntar era suficiente, porque a própria pergunta tinha feito o que eu precisava que fizesse, que era deixar ela saber exatamente o que eu sabia e deixar ela saber que eu sabia havia 2 anos e deixar ela ver o que isso significava agora. Nesta sala, com o celular na mesa entre nós e a fotografia do carro novo da minha irmã, ainda na tela, Patrícia Mendes era uma mulher que tinha passado a vida fazendo as coisas fazerem sentido. Não do jeito que pessoas honestas fazem sentido das coisas reconhecendo o que é verdadeiro e trabalhando a partir daí, mas do jeito que reframadoras habilidosas fazem, construindo uma explicação alternativa que encaixa todos os mesmos fatos numa forma diferente. Tinha observado ela fazer isso a vida inteira. Era muito boa nisso. Era como tinha explicado o comentário do casamento. Era como tinha explicado a ligação não retornada. Era como tinha, presumivelmente, explicado 37 meses de silêncio deliberado para si mesma todo dia em que seguia com a vida. Estava tentando fazer agora. Conseguia ver os pequenos movimentos do rosto enquanto a maquinaria se engajava procurando o pivot, a reformulação, a versão desse momento que pudesse me oferecer, que exigiria que eu aceitasse um significado diferente. Não havia uma. O celular estava na mesa. A fotografia de Beatriz estava no celular. Minha pergunta estava no ar. E o que quer que minha mãe encontrou quando procurou a reformulação, não conseguiu encontrar um jeito de me oferecer que eu aceitaria. E alguma parte dela sabia disso. E foi isso que mudou o rosto dela. Não culpa, não remorso. Algo menor e mais honesto. Reconhecimento. O reconhecimento de uma pessoa que foi superada não por esperteza, mas por paciência, que é uma coisa diferente inteiramente e mais difícil de se defender, porque não há contramovimento. Você não consegue superar alguém que já esperou. Ela se levantou. Devemos ir, disse. A voz dela estava muito firme. Vou dar isso a ela. Levantou, pegou a bolsa de lona, arrumou a alça no ombro, olhou para mim por um momento não longo, não encontrando meus olhos completamente, mas olhando na minha direção, e depois caminhou até a porta. Edson se levantou. Olhou para mim uma vez. Um longo momento. E nele pensei que vi algo que não era bem um pedido de desculpas, mas era adjacente à expressão de um homem que sabia havia muito tempo que estava do lado errado de algo e nunca encontrou as palavras ou a vontade para atravessar. Não encontrou agora também. Seguiu ela. A porta abriu. A porta fechou. O som não foi dramático. Portas em prédios de apartamentos fecham com uma espécie de certeza mecânica, o trinco engatando, a fechadura clicando no lugar. Ordinário. Final. Sentei na minha sala de estar. O celular ainda estava na mesa, tela escurecendo agora, a fotografia sumindo conforme o display apagava. Observei escurecer. Não peguei. Não me movi por um tempo. Fiquei ali no silêncio do apartamento, que era o mesmo silêncio de sempre. O silêncio de um espaço construído para uma pessoa, e deixei ele se acomodar ao meu redor. Em algum ponto, levantei e fui até a cozinha, e olhei para a sopa que nunca tinha comido. Tinha esfriado no fogão. Liguei o fogo novamente e fiquei ali enquanto voltava a temperatura, e pensei no quarto 14 do residencial Aurora, e num tabuleiro de xadrez montado perto de uma janela, e num homem que tinha escrito um nome num formulário. O meu. Pensei no bloco de anotações que ele tinha fechado quando entrei. A letra de arquiteto na página. Naquela noite, por volta das 9, meu celular acendeu com uma mensagem de um número que reconheci como de Beatriz. Dizia: acabei de ver o que a mãe postou hoje. Não fazia ideia que eles iam te pedir isso. Desculpa. Li. Coloquei o celular virado para baixo na mesinha de cabeceira. Não respondi naquela noite. Há coisas que demoram para saber como responder. Aquela era uma delas, pensei. Vou saber em breve o que o bloco de anotações dizia. E estava certa. Mas essa é a última parte desta história. E antes de te contar, preciso que você sente com isso um momento, com a imagem de 2 pessoas saindo do meu apartamento e o silêncio que deixaram para trás. Porque o silêncio não estava vazio. Era a primeira vez em 37 meses que eu estava sozinha num quarto e sentia, inteira e sem reserva,
que o quarto era meu. Algumas coisas demoram muito para se tornarem verdade. Essa tinha se tornado verdade por 3 anos. Era verdade agora. O escritório de advocacia de Geraldo Marsh ficava no 4º andar de um prédio no centro que tinha a qualidade particular de espaços projetados para desencorajar, demora-tetos baixos, cadeiras confortáveis o suficiente para sentar 1 hora, mas não mais, arte neutra nas paredes que não pedia nada de você e não dava nada de volta. O carpete era tinta. A recepção era atendida por uma mulher que oferecia água num tom que deixava claro que a oferta era procedural. Cheguei 7 minutos adiantada. Meus pais já estavam lá. Não falamos na sala de espera. Não nos reconhecemos além do breve contato visual involuntário que acontece quando pessoas que se conhecem bem entram no mesmo espaço. Minha mãe usava o vestido azul novamente, o mesmo do casamento de Daniela, o que era ou coincidência ou não, e descobri que não me importava particularmente qual. Meu pai sentava ao lado dela com as mãos cruzadas no colo, a mesma postura da poltrona na minha sala de estar 3 semanas antes. Beatriz chegou 2 minutos depois de mim, um pouco ofegante, usando uma jaqueta que claramente tinha colocado com pressa. Olhou para mim quando entrou e o rosto dela fez algo complicado. Dei um pequeno aceno. Sentou na frente dos nossos pais e não olhou para o celular, o que suspeitei que lhe custasse algo. Geraldo Marsh era um homem compacto nos 60 anos que claramente tinha lido a sala antes de entrar, porque entrou sem preâmbulo, agradeceu a todos por virem e colocou uma pasta na mesa com a eficiência de alguém que tinha feito isso muitas vezes e entendia que eficiência era uma forma de misericórdia. O espólio de Walter Mendes, disse, é direto em suas instruções. Ele atualizou este documento 14 meses atrás e foi muito claro sobre suas intenções. Abriu a pasta. Olhou para ela um momento. Uma breve pausa que entendi depois não era hesitação, mas consideração. A pausa de um homem que tinha lido um documento várias vezes e decidia a ordem mais humana de apresentar seu conteúdo. Leu a linguagem padrão primeiro. O imóvel na Rua das Acácias, 14, Batel. A conta poupança. Os bens pessoais, incluindo a mesa de desenho e todos os materiais associados. A pequena conta de investimentos que Walter tinha construído quietamente ao longo de 40 anos, do jeito que pessoas cuidadosas constroem coisas sem anunciar, sem drama, com a paciência de alguém que entendia que o ponto não era a construção, mas o que se fazia com o que se tinha construído. Depois chegou a seção de distribuição. Todos os bens restantes, leu, devem ser deixados na totalidade para minha neta, Mirella Ann Mendes. Nenhuma divisão adicional é especificada. Uma frase. 11 palavras depois do nome. A sala ficou muito quieta. Minha mãe expirou. Não foi um soluço, não um suspiro, não nada com forma suficiente para ser chamado reação. Foi só ar saindo do corpo dela, o som particular de uma pessoa soltando algo que segurava havia muito tempo e acabara de ser informada que não conseguiria manter. Tinha ouvido aquele som antes, na UTI, no fim de noites longas, de famílias que esperavam uma resposta diferente. Não era um som que jamais esperara ouvir dela. E ouvi-lo não me deu o que poderia ter pensado que daria. Não me deu nada, na verdade. Foi só um som. Edson não fez som. Olhou para a mesa. Beatriz olhou para mim. A expressão dela era a que eu tinha pensado desde a mensagem de texto 3 semanas antes. A expressão de alguém que tenta entender uma situação que vinha acontecendo por mais tempo do que sabia e que tinha sido, sem seu conhecimento ou consentimento, um acessório. Não era uma vilã nesta história. Tinha entendido isso havia algum tempo. Era alguém que tinha recebido coisas e as tinha tomado sem perguntar de onde vinham, do jeito que as pessoas fazem quando são jovens, e as pessoas que as amam parecem ter tudo sob controle. O entendimento do que isso tinha custado chegava no rosto dela em tempo real, e observei chegar, e não desviei o olhar, porque achei que ela merecia ter alguém testemunhando isso. Geraldo Marsh respondeu às perguntas que se seguiram, com a equanimidade praticada de um homem que tinha visto essa cena em muitas variações. Sim, o documento era legalmente sólido. Sim, tinha sido atualizado nos últimos 2 anos. Não havia provisões para contestação. Disse essas coisas com gentileza, mas sem evasivas, que era a abordagem certa. E então nos deu a cada um uma cópia das seções relevantes,
e disse que o escritório entraria em contato sobre os passos práticos. Saímos da sala de conferência na ordem em que tínhamos entrado, exceto que Beatriz parou no corredor e esperou por mim enquanto nossos pais continuavam para o elevador. Ficou lá com o ar ligeiramente desesperado de alguém que tem algo a dizer e não tem certeza se tem direito de dizer. Eu realmente não sabia, disse, de nada disso. Olhei para ela. Tinha 27 anos e dizia a verdade, o que acreditei, e que não resolvia tudo, mas resolvia algo. Eu sei, eu disse. A mensagem que mandei, ela começou. Recebi, assentiu. Parecia esperar por mais. Não tinha mais para dar a ela ainda, e achei que a coisa honesta era não fingir o contrário. Me dê um tempo, eu disse. Assentiu novamente. E havia algo no jeito que fez não resignado, não magoado, só aceitando que me fez pensar que ela poderia ser, de alguns jeitos que eu ainda não tinha visto, mais capaz desse tipo de honestidade do que tinha dado crédito. Tinha sido moldada pelo que nossos pais deram a ela do mesmo jeito que eu tinha sido moldada pelo que retiveram. Nenhum de nós tinha escolhido isso. O que faríamos com isso a partir daqui era a única parte que realmente era nossa. Caminhei até o elevador. Apertei o botão. Desci sozinha. Dirigi para a Rua das Acácias, 14 naquela tarde. Nunca tinha estado dentro. Walter tinha morado lá por 30 anos, através da vida da minha avó e os anos depois dela. E em todas as vezes que tinha visitado o residencial Aurora, nunca tinha pensado em perguntar como era a casa ou se um dia poderia vê-la. Tinha a chave dele agora, junto com uma pasta de papelada do escritório de Geraldo March, e sentei no carro na frente por um tempo antes de entrar. Era uma casa pequena numa rua com outras casas pequenas. O tipo de rua onde os lotes são modestos e as árvores são velhas, onde se pode dizer pelas proporções das casas que foram construídas numa época em que as pessoas assumiam que conheceriam os vizinhos. A casa em si era branca, com persianas verde escuras. Havia uma varanda da frente com 2 cadeiras, ambas um pouco gastas. O gramado tinha sido mantido por alguém do residencial, supus, ou por um vizinho. Parecia cuidado. Subi os degraus da varanda e destranquei a porta. Dentro cheirava a ele. Papel velho e algo levemente mineral. O cheiro de lápis de desenho e a limpeza particular de uma pessoa que mantém seu espaço organizado não para visitas, mas para si mesma. A sala de estar era pequena e exata, nada desnecessário. Tudo colocado com o cuidado de alguém que tinha pensado onde as coisas pertenciam e colocado lá. Na prateleira ao lado da janela, 3 livros de arquitetura, um dicionário e uma fotografia emoldurada que reconheci. Minha avó, rosto virado da câmera, rindo de algo à esquerda. Fiquei parada na frente um momento. Depois fui encontrar a cozinha. Ficava nos fundos da casa, olhando para um pequeno quintal com um jardim que estava em grande parte dormente nessa época do ano. A cozinha era limpa e simples, com eletrodomésticos mais velhos e bancadas que tinham sido trocadas em algum ponto por uma madeira clara que era despretensiosa e quente. Havia uma janela acima da pia que captava a luz da tarde de um jeito que fazia o cômodo parecer maior do que era. Fiquei parada no meio dela. Pensei na pergunta que Walter tinha me feito, 18 meses atrás, sobre o que eu faria com uma casa se tivesse uma. Consertaria a cozinha primeiro. Isso foi o que eu tinha dito. Mas parada nela agora, olhando para a luz entrando pela janela acima da pia, pensei, não há nada para consertar. Ele já tinha feito isso. Tinha ficado parado neste cômodo por 30 anos com esta janela e esta luz. E o que tinha construído aqui quietamente, sem anunciar, não precisava de reparo. Precisava de alguém para continuar vivendo nela, para colocar mais que uma tigela no balcão, para fazer torta de maçã mal e aprender o jeito particular que este forno esquenta, para sentar à mesa perto da janela de manhã com café, do jeito que ele deve ter feito, e ver o jardim voltar em abril. Puxei uma das cadeiras da cozinha e sentei. Do lado de fora, o quintal estava parado e cinza na tarde de outubro. Os canteiros estavam em repouso para o inverno, do jeito que bons jardins ficam não abandonados, mas descansando, mantendo sua forma, prontos. Pensei em 37 meses de silêncio. Pensei num corredor com papel de parede listrado bege e verde, e num casaco que nunca peguei de volta. Pensei em quartas depois das 2, e num tabuleiro de xadrez, e num homem que demonstrava gratidão tendo a cadeira virada para a porta.
Pensei no suspiro da minha mãe naquela sala de conferência e esperei algo chegar com ele raiva ou satisfação, ou o sentimento limpo que tinha lido em histórias onde a justiça é feita e a pessoa certa vence, e tudo se resolve em clareza. Nenhuma dessas coisas veio. O que veio em vez disso foi mais simples e mais difícil de nomear. Era o sentimento de uma pessoa que andou por muito tempo e chegou a algum lugar e ainda não tem certeza do que fazer com a quietude, mas está começando a entender que a quietude é o ponto. Que é assim que deveria parecer. Não triunfo, só solidez, só chão. Não sei se vou perdoar meus pais. Pensei sobre isso do jeito que se pensa sobre uma cirurgia que talvez precise com o conhecimento de que provavelmente seria melhor para mim a longo prazo e com a incerteza de alguém que ainda não está pronto para agendar. Sei que o perdão, se vier, não será para eles. Sei que será uma coisa que farei pelo mesmo motivo que consertei minha própria cozinha primeiro. Não porque os eletrodomésticos precisam ser trocados, mas porque sou eu quem mora lá e quero que o cômodo seja meu. Beatriz e eu temos conversado, devagar, do jeito particular que as pessoas conversam quando estão reconstruindo algo a partir da fundação, em vez de uma memória cuidadosamente, com atenção ao que vai aguentar peso. Ela me perguntou, na semana passada, se poderia vir ver a casa. Disse sim. Não tenho certeza do que vamos ser uma para a outra ainda. Não tenho certeza se sabemos, mas ela voltou de bombinhas e olhou os extratos bancários e fez algumas perguntas para nossos pais que deveria ter feito anos atrás e está resolvendo algumas coisas. Isso é tudo que sei. É, por enquanto, suficiente. A luz da tarde mudou na cozinha. Do lado de fora, um pássaro pousou num dos canteiros dormentes e olhou para o chão com grande seriedade e depois voou embora. Fiquei mais um tempo. Depois levantei e tranquei a porta atrás de mim e dirigi para casa para o meu apartamento, que era pequeno e quieto e meu, e fiz jantar nele. E coloquei uma tigela no balcão. E depois pensei um momento e peguei uma segunda, porque tinha sobrado torta da padaria da Rua 15, e parecia o tipo certo de noite para isso. O que você acha que custa perdoar alguém que nunca pediu? Não para eles, mas para você. Tenho sentado com essa pergunta nesta cozinha há um tempo agora. Se você já teve que responder por si mesmo, gostaria muito de saber o que encontrou. Vou ler cada uma. Aqui está o que quero que você tire desta história. Quando alguém se remove da sua vida sem explicação, seu primeiro instinto é assumir que fez algo errado. Você repassa cada conversa, cada momento, procurando a coisa que quebrou. Mas às vezes o silêncio não tem nada a ver com quem você é. Às vezes é uma estratégia, e você é simplesmente a peça sendo movida do tabuleiro. As pessoas que realmente te amam não desaparecem quando algo mais valioso aparece. Elas ficam, aparecem nas quartas. Escrevem seu nome num formulário quando ninguém está olhando. Isso é como lealdade realmente parece. Não gestos grandiosos, mas presença consistente quando não há nada a ganhar com isso. Se alguém na sua vida ficou quieto com você, pergunte honestamente a si mesmo. Eles já apareceram quando custou algo a eles? E se você foi o que se afastou, o que seria preciso para você ser a pessoa que fica?